A gente fala de Far Cry, geralmente a gente lembra em armas, em vilões, em bomba, em granada, arma, tiro pra todo lado. Com certeza, né? Mas se eu te dissesse que a Ubisoft jogou tudo isso fora, jogou arma, jogou granada, não tem um jogo de Far Cry que não tem arma, não tem granada, não tem nada, nenhuma tecnologia moderna, mas sim um jogo que se passa há 10 mil anos atrás. Sem armas de fogo, sem carros, sem vilão clássico, sem granada. Já parou pra pensar nisso? É porque hoje a gente vai falar de Far Cry Primal, um dos melhores, é um jogo bem diferente na verdade e bem subestimado da franquia. É um jogo que é um pouco esquecido, mas também é muito subestimado, até porque pra mim é um jogo muito bom e se tornou o meu jogo favorito. Sério, eu me apaixonei nesse jogo, o jogo pra mim é muito bom. Então já sabe, cara, se tu quiser saber sobre esse Far Cry primitivo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, simbora falar de Far Cry Primal, um jogo de Far Cry que se passa há 10 mil anos antes de Cristo. Primeiramente, eu quero falar um pouco do contexto desse jogo. Acho que, se não me engano, Far Cry Primal foi lançado lá para 2016, se não me engano. E se passa, como obviamente o nome Primal, se passa na Idade da Pedra, por volta ali de 10 mil anos antes de Cristo. Não é por volta, é realmente 10 mil anos antes de Cristo. Na Europa Central, depois da Era Glacial, né? Eles congelam uma área lá. E bom, como que você sabe que é 10 mil anos antes de Cristo? Porque no começo do jogo ele fala, há 10 mil anos antes de Cristo. E aqui, tipo, não existe mapa de cidade, tipo, tecnologia moderna, obviamente, 10 mil anos antes de Cristo, óbvio que não vai existir. Também não existe, sabe, essa linguagem compreensível, sabe assim, essa minha fala, assim, tão construtiva, assim, objetiva, a língua portuguesa, não existe isso. E o jogo se passa na terra de Horus, é uma terra selvagem dominada por animais e tribos rivais e a sobrevivência pura. E a terra de Horus é um lugar de terra fértil que tem ali todos os biomas do mundo, incluindo ele, bioma normal, daí tem o norte lá, né, que é congelado, e tem uma área mais desértica ali também. Além dos animais X, né, como o mamute, cataca, o tigre, dente de sabre, onça, um monte de animal assim, também tem as tribos rivais, que é o Zudan, que são comedores de carne, que é o canibal, o Zudan, que vive no norte, e a tribo dos Isilas, os mestres do fogo, que vivem mais no sul de Horus. Mas agora eu quero falar do nosso protagonista, que a gente controla o jogo, o Takar. E que é o personagem Takar, é um caçador da tribo Wenge, né? Que é a tribo ali, é a nossa tribo, né? A nossa tribo que a gente convive o jogo inteiro, né? Que o jogo é literalmente, eu vou contar mais depois. Mas, bom, o Takar é da tribo Wenge. E eu gosto de chamar dos Mano Wenge, porque como eu até falo, Mano Wenge. E no começo do jogo, eles estão numa terra seca e um amigo, um cara da tribo Taka fala, ó, Taka, nós temos que matar esse mamute aí, senão nós morrem. Mas então eles conseguem matar o mamute, só que aparece um tigre, então a tribo é atacada, dispersada e praticamente extinta. Mas só o Takar sobrevive, ferido, sozinho e cercado por predadores, inclusive o tigre que atacou ele. E diferente dos outros jogos Far Cry, o Takar não é um forasteiro armado até os dentes, ele é só um humano tentando sobreviver. Mas agora eu quero falar da Terra de Horus, que é ali um dos maiores personagens do jogo. Porque é um mundo realmente muito hostil, onde tudo quer te matar. Tem tigre dentro de sabre, urso gigante, tem dois ursos, tem o urso pardo e o urso das cavernas. E ó, dá raiva, dá muita raiva, é muito forte. Também tem os lobos, que tem um lobo normal, um lobo branco, um lobo raro e um lobo de sangue lá, que é uma das grandes feras, porque no jogo tem 3 grandes feras. Mamute, não, tem 4. O mamute, o grande urso cicatriz, o tigre, dente de sabre, presa de sangue e esse lobo aí. Eles conseguem domar 3 delas, que é o grande urso cicatriz, o tigre, dente de sabre, presa de sangue, e também o lobo, o mamute, marfim de sangue, eles não conseguem. Mas também tem os mamutes e as tribos inimigas que querem matar o Takar, não só matar, mas quer exterminar e capturar todos os Mano Wendia. E o jogo deixa algo raro, que ele te obriga a respeitar o ambiente. À noite, o perigo dobra, sem fogo, você é preso. Precisa de fogo para afastar os bichos, ó. Tem que caçar com um Takar lá com fogo, aí você consegue afastar os bichos à noite. Cara, obviamente vai ter armas aqui, mas não vai ser aquela arma de fogo. Obviamente que não vai ter. Mas o Far Cry Primal tira as armas de fogo e substitui por lanças, arcos. E tem 5 melhorias da lança. E tem 3 arcos diferentes. Um arco normal, um arco longo e um arco duplo. Também temos as clavas, né, que é um tacape, sim, grande. Tem um tacape de 2 mãos e um tacape normalzinho, que você bate mais rápido. Também tem as facas de pedra, que acho que é mais ou menos uns fragmentos de pedra, assim.
E também o combate que ele é direto, assim, sabe? Não tem se esconder, mete tiro, não, ele é direto, você pode dar nocaute ou batalhar direto. E aqui você também ganha o nome de Takar, o mestre das feras, porque você pode domar animais. É sério, considerando também o urso das cavernas, urso pardo, tigre dente de sabre. Esses animais são exemplos de que você pode domar eles, porque o Takar com o Tensai que é o xamã, ele ensina a Takar a domar feras selvagens, que viram aliados. E como eu falei, né, lobo, tigre dente de sabre, urso, até uma coruja ali usada para conseguir mapear ali a área mais facilmente. E ali, cara, mostra o início da relação entre o homem e os animais. Tipo cachorro, gato que aprendeu a domar cachorro e agora o cachorro é um pug que se comeu alguma coisa diferente passa mal. E como eu falei lá atrás, a Terra de Horus, em Far Cry Primal, tem 3 grandes tribos. A tribo de Takar, que são caçadores-coletores, né, que eram nômades, né, a tribo Wendia, ou melhor, Mano-Wendia, que até o começo do jogo eram caçadores-coletores, ou seja, nômades, ficava deslocando de lugar em lugar. Só que o Takar tem a missão, né, da Terra de Ouros, de resgatar todos os Mano-Wendia dele, né, a tribo dele, Wendia, perdida. E eles deixam de ser caçadores-coletores para viverem em uma tribo ali, meio como uma cidade, né. Então eles deixam de ser nômades. Mas no começo do jogo, eles sim são caçadores-coletores sobreviventes, mas depois eles deixam de ser. Também, como eu falei lá atrás, temos a tribo dos Udan, que são brutais, canibais e também deformados pelo frio. Que eles são encorpados, é gordo, uns bichos gordos, né, encorpados, que eles vivem pelo frio, então eles têm que se adaptar. E eles foram, pelo que eu pesquisei, o povo dos Udan, eles foram representados por povos reais, né, que são os Neandertais, né, o povo de Neandertais. É uma espécie aí de humano, só que não do gênero Homo, gênero Neandertal. Também temos a tribo mais chata do jogo, essa chata. A tribo dos Exilas, como eu falei, né, que são a tribo mais avançada das três. Porque também, como eu falei, a lança tem 5 melhorias. Como vamos dizer que o Endia é a melhoria 1 da lança. Os Exilas têm a melhoria nível 3. Ou seja, eles são realmente, como pesquisando, eles são realmente os Exilas, né, o povo Exilas, são muito mais avançados comparado com os Udan e com os Wendy, porque eles foram o primeiro a dominar a agricultura e a dominar o fogo também, e acreditam ser superiores, são cruéis também, manipuladores, fanáticos, são tudo de ruim, Pior que os Udan, porque eles são muito resistentes. E eles não levam tanto dano de fogo quanto os outros, sério, isso é muito chato. Tem um chefão também, mano, que você pode ter o máximo de vida, o máximo de melhoria, ele te mata com um golpe. Eu passei muita raiva com esse cara, sério. É meio que cada tribo representa ali um caminho diferente da evolução humana, sendo, né, Homo erectus, Homo sapiens ou Neandertais. Tipo, obviamente, o jogo não é uma linguagem em inglês, é uma linguagem bem... linguagem primitiva assim, min dever matar tigre, min dever pegar o Endias, é tipo isso. E obviamente os líderes das tribos inimigas, que o do Zudan é o Ul, né, o ULL, Ul, ficou esquisito, e também a líder dos Exilas, que é a Batari, né, que chamam ela de Filha do Sol. Eles não são vilões carismáticos como outros vilões aí da saga Far Cry. Não, eles são a força da natureza, eles não querem poder político, eles não querem... Cara, eles só querem a Terra de Ouros todo pra eles, querem domínio, território, sobrevivência. E as 3 tribos têm ali o objetivo principal, que é conquistar toda a Terra de Horus. E obviamente o Takar consegue isso, né? Os Mano-Wendia mais especificamente. Cara, agora o que eu quero falar aí dos pontos fortes e dos pontos fracos desse jogo. Porque obviamente o jogo não é perfeito, mas o jogo é muito bom. Mas eu vou citar alguns pontos fortes e uns pontos fracos aí que eu achei no meio da minha gameplay. Essa já é 2 vezes, é muito bom esse jogo. Joga, se você não jogou, joga, muito bom, vale a pena. Eu gostei que, tipo, a ambientação, sabe, é única, sabe, é numa floresta hostil, qualquer coisa pode te atacar por trás, uma coragem de inovar, sabe, que não tem arma de fogo, não tem bomba, mas isso é legal, sabe, que troca por arcos, que troca por lanças, por bomba de fogo, que é basicamente a granada, também tem uma bomba de abelha que se jogar, os inimigos morrem com as abelhas, isso eu acho muito bom. O sistema também de domar animais, sabe, de conseguir domar os animais, eu achei muito legal e te dá realmente uma sensação real de sobrevivência, né, e também você pode escolher, literalmente, entre o modo sobrevivência ou não. E, dependendo desse modo, você também pode escolher a morte permanente, que aí sim é a sobrevivência. É basicamente o modo hardcore do Minecraft. Morreu, acabou. Agora, os pontos fracos não são tantos, mas eu achei, é um jogo muito simples. É um jogo realmente bem simples, mas é muito bom, sabe? É uma narrativa simples, com vilões que não são tanto memoráveis, que é o Ul e a Batari. Não são tão memoráveis assim, dá pra esquecer deles fácil, mas tipo,
são legais assim de enfrentar. E ele é meio que o mapa reutilizado de Far Cry Primal, de Far Cry 4, né, adaptado. Eles meio que adaptaram ali, reutilizaram o mapa de Far Cry 4, né, e meio que ficou tão legal assim, né? Podia ser um mapa bem novo, bem útil, mas ainda assim é bem legal o jogo. Eu acho muito a pena, vale muito, é muito bom, vale a pena você jogar, só joga. Se você não jogou, joga, tá disponível pra PC, Xbox, eu acho, então joga, é muito bom, vale a pena. Far Cry Primal não é um jogo que quer ser épico, sabe? Não quer ter tiro, que não quer ter arma bolada. Não é, cara. É um jogo primitivo. Um jogo que quer ser um jogo primitivo. Um jogo sobre o começo de tudo, né? Medo do fogo, da cooperação, do domínio da natureza, dos povos antigos. E cada povo foi inspirado em um povo que existiu. Tipo, os Udan foram os Neandertais, os Zilla, acho que foi os Homo erectus, e os Wendes foram os Homo sapiens, eu acho, não lembro muito bem. Esse jogo não pode, provavelmente pode não ser o favorito de todo mundo, né? E também provavelmente não é um dos melhores Far Cry aí já lançados, mas é ousado, é um jogo muito ousado e na verdade é um jogo, é uma narrativa simples, mas ainda assim, cara, é um jogo muito bom, vale muito a pena se jogar, sério. Tipo, em 5 dias, duas semanas você já zera o jogo, é muito bom, também tranquilinho de zerar até. Agora eu quero saber de você, da sua opinião. Cara, você jogou Far Cry Prime? Você jogou? O que você achou? É um jogo subestimado? Tipo, não é tão ruim quanto eu falei aqui? É melhor? É um dos melhores da Ubisoft? Melhor não. Não é é um dos melhores da saga Far Cry? Daí deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. E se você não jogou, joga, vale muito a pena, você não vai perder nada. Você vai... Opa, perdão. Você tá perdendo muita coisa se você não jogar, sabe? Joga, você vai perder muita coisa se tu não jogar, cara. Então, cara, joga, vale muito a pena. Então, obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu ser Jovem Crítico. E tchau, Mano End. Vou pegar uns Mano End ali, salvar uns Mano End ali. Já vou, valeu.